O Santos começa a Série B com 100% de aproveitamento, 2 jogos e 2 vitórias. Mas mesmo com esse início tido por alguns como promissor, a cobertura especializada do Santos, seja nos veículos profissionais, seja nos canais do YouTube, está um pouco dividida. Afinal de contas, o Santos começa a Série B bem ou é um time que dá alguns indícios preocupantes? Ou melhor, o Santos precisa vencer dando espetáculo, o famoso venceu e convenceu, ou pouco importa a magia por trás do resultado e o torcedor santista quer mesmo é um time que suba para a Série A em qualquer circunstância e sob qualquer desempenho. Bom, falaremos sobre isso a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo deste domingo à tarde, espero que você esteja bem aí com a sua família, nós vamos falar sobre essas questões que permeiam o começo da Série B do Santos. O Santos é o líder da competição neste momento, com 6 pontos conquistados em 6 pontos disputados e fez 4 gols e não sofreu nenhum. O Fábio Carille, depois da vitória do Santos contra o Avaí na ressacada, disse que trata o Santos como favorito ao acesso, mas eu acho que ele disse o óbvio, é natural que um time que tenha 11 milhões de folha salarial, um investimento muito acima da maioria dos concorrentes, da maioria não, de todos os times da Série B, é natural que esse time ostente a condição de favorito. Mas é claro também que quando o Carille fala isso, ele está puxando a sardinha para o lado dele e está mimando, digamos assim, no bom sentido da palavra, o elenco que ele comanda. Antes da gente dar sequência nessa análise, eu peço para você se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva, ative o sininho, já vai deixando o seu like, comente aqui. O que você acha? Você tá gostando do futebol do Santos nesse começo de Série B? Ou você tá preocupado? O que você espera? O que você projeta para a sequência da temporada? Diga aí nos comentários, vai ser um prazer ler e interagir com todos vocês. E será que a gente consegue nesse vídeo romper a barreira dos 3.900 inscritos? Nós estamos caminhando de pouco a pouco rumo aos 5.000 inscritos e eu conto apenas com o seu engajamento, com a sua participação. Então, mande esse vídeo nos grupos em que você fala sobre o Santos, nos grupos em que você fala sobre futebol e não se esqueça, fale do canal Filho de Peixe para os amigos, porque aqui o torcedor santista tem vez e voz e vocês são muito importantes para o crescimento deste canal. Mas vamos lá então, recapitulando, né? O Santos então começa essa Série B com 100% de aproveitamento, mas ainda que a pontuação traga motivos para o torcedor santista ficar feliz, ficar contente, eu percebi uma certa divisão no ambiente santista. Alguns torcedores dizendo que não importa muito a performance, o que importa são os pontos conquistados. Outros torcedores achando que se o Santos repetir o desempenho que teve contra Avaí e Paysandu, contra outras equipes tidas como favoritas ao acesso para a Série A, o Santos pode ter alguns problemas. Mas André, qual é a sua opinião? Bom, eu estou um pouco dividido sobre isso, mas eu acho que mais do que esperar um futebol encantador, acho que a gente tem que se ater aos fatos. E quais são estes fatos, né? Quais são os elementos que o torcedor santista tem e que eu tenho para fazer a minha análise? Bom, eu acho que o santista não pode esperar um time que vai encantar, que vai jogar por música, que vai ganhar os jogos da Série B por 4, 5-0. Se isso acontecesse, seria muito bacana. A nossa vida seria ainda mais feliz. Mas o perfil do Carille é esse. Um treinador que não toma muitos gols, um treinador que tem um sistema sólido, seja taticamente, né? Seja também individualmente, você consegue ver ali alguns jogadores desse time sendo potencializados pelo esquema do Carille e que é um time que, por tomar poucos gols, está mais próximo da vitória. E aí tem alguns dados aqui para trazer para vocês. Nesse começo de Série B, o Santos ainda não foi vazado. Você pode até ponderar que são adversários que estão um pouco mais frágeis, como é o caso do Paysandu, que subiu da Série C para B, e o caso do Avaí, que está aí numa sequência muito ruim, demitiu o seu treinador, e que eu acho que é um time muito frágil, e que se não mudar da água para o vinho, pode ser sim um sério candidato a cair para a Série C. Mas a gente pode ter também o recorte do Campeonato Paulista. E a informação que eu trago para vocês, eu fui olhar todos os jogos do Santos, e dos 18 jogos no ano que o Santos teve, 16 no Campeonato Paulista, somando fase de grupos, mata-mata e os 2 jogos da Série B, em 9 o Santos não sofreu gol. Ou seja, em 50% dessas partidas, o Santos não foi vazado. E desses 9 jogos em que o Santos não foi vazado, 1/3, 3 deles foram em clássicos.
Vitória contra o Corinthians e contra o São Paulo por 1-0 e o primeiro jogo da final contra o Palmeiras, vencido por nós na Vila Belmiro por 1-0. Então é um time que toma poucos gols. Em 50% das partidas do Santos no ano, o Santos não foi vazado. E se você não toma gols, você mesmo que não faça, está mais próximo pelo menos do empate. E aí, o Santos, nos 18 jogos da temporada, só não marcou gols em 3. Então, percebam que se é um time que toma poucos gols e está fazendo constantemente pelo menos um gol por partida, de 1-0 em 1-0, o Santos vai pontuando. O Santos vai avançando de fase, como foi no caso do Campeonato Paulista. Então, isso é um mérito do time do Carille. Isso é um mérito do time do Carille. Ele conseguiu montar um sistema defensivo muito sólido, em que o Gil tem sido um dos melhores zagueiros da temporada brasileira. Se a gente for montar aí talvez um top 5, top 10 zagueiros de todas as divisões no futebol brasileiro neste ano, é impossível que você monte uma lista sem que o Gil não apareça pelo menos nesse top 5. E por outro lado, você tem um Joaquim que acaba complementando o Gil. O Gil é o jogador que vai na sobra, que vai pelo atalho, que vai ali sem se expor. Não é aquele jogador que vai apostar corrida com o zagueiro. Mas aí quem faz a cobertura é o Joaquim. E segundo o SofaScore, que eu sempre trago aqui para vocês, somando todos os jogadores das duas primeiras divisões, Série A e Série B, o Joaquim é o líder em ações defensivas, que são ali os cortes, os desarmes, os botes. O Joaquim tem 74% de todos os duelos ganhos, seja por baixo, seja por cima, e no jogo aéreo ele tem 75% de aproveitamento. E o SofaScore diz que ao longo de toda essa temporada, o Joaquim só sofreu um drible, além de ter marcado 2 gols. Então é um sistema defensivo que tem dado solidez ao time do Santos. E no ataque, nós temos algumas individualidades que estão decidindo jogos para o Santos. O Guilherme, por exemplo, é o líder em participações para gols no ano. 7, são 4 gols e 3 assistências. Foi dele a assistência para o gol do Furt contra o Avaí. Então é um jogador que tem se destacado. O Otero também tem uma alta participação em gols, seja com gols ou assistências, apesar das 2 primeiras rodadas do Otero na Série B ter sido muito ruim. Agora, o Santos vai precisar cada vez mais dessas individualidades para resolver os jogos. Eu falei isso com meu pai nos jogos aqui, né? A gente assiste os jogos juntos também, a gente conversa sobre o Santos, falei sobre isso com vocês na live. O Santos vai precisar de jogadores que sejam ousados. Porque no time do Santos, nesse contexto de Série B, jogos muito disputados, jogos muito físicos, jogos muito truncados, o Santos vai precisar, em algumas circunstâncias, de um jogador que tire um coelho da cartola. Na primeira rodada, esse jogador foi o Pedrinho. Num jogo contra o Paysandu em que o Santos vinha mal, o Pedrinho partiu para cima, tentou dois lances ali de forma individual e ele decidiu o jogo para o Santos. Contra o Avaí, nós tivemos ali um Guilherme muito participativo, que quase fez um gol por cobertura, um Guilherme que cruzou essa bola para o Furt. Então o Santos vai precisar de uma ousadia, de um jogador que saia do script, de um jogador que não seja ali um operário da bola, como o Santos tem. É um time muito sólido, um time que tem se entregado, mas vai precisar de um diferente. Sabe por quê? Porque na Série B, a maior história, a principal história é o Santos. E todo mundo vai querer fazer o jogo da vida contra o Santos. Vai querer tirar uma casquinha do Santos. E por casquinha, leia-se tirar pontos do Santos. Seja empatando, seja ganhando o jogo do Santos. Então, o Santos vai pegar adversários fechados na defesa, que vão jogar por uma bola. E para quebrar essas linhas de defesa, o Santos vai precisar de individualidades. Então, essa é a combinação que a gente pode esperar do Santos para o ano de 2024. É um time que toma poucos gols, que até aqui, em 50% dos jogos, não foi vazados. E por mais que neste momento você diga, André, mas o Santos pegou Avaí, pegou Paysandu, até agora não pegou ninguém forte. Na próxima rodada vai pegar o Guarani, que demitiu seu treinador, que está na zona do rebaixamento da Série B. É verdade, mas como eu disse, o Santos não foi vazado em 3 clássicos. Isso é muito relevante. E aí é um time que vai ali pelo menos... Todo joguinho tá marcando um gol. Todo joguinho tá marcando um gol. E o Carille é o próprio meme do 1-0 tá bom. E talvez, nesse ano de 2024, 1-0 esteja bom mesmo. Se o Santos ganhar as 38 rodadas por 1-0, a gente é campeão e volta para a Série A, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Então talvez o que precisa ficar para o Santista é
vai ter momentos que vai ser duro assistir os jogos do Santos, como foi duro por quase 70 minutos assistir a Santos e Paysandu. Nenhum chute do Santos no gol, mas em contrapartida o João Paulo também não foi exigido. E de 1 em 1-0 o Santos vai indo. Então, talvez, mais do que encantar, o fundamental para o Santos no ano de 2024 seja vencer. E vencendo por 1-0, por 2-0, sem sofrer tanto, será o suficiente para o Santos vencer. Perdão, para o Santos voltar para a Série A. Em média, os times sobem com cerca de 65 pontos. O Santos já tem 6, faltam 61. Ainda é uma caminhada. Perdão, essa conta que eu fiz não faz nenhum sentido, né? 65 pontos. O Santos já tem 6, faltam 59. Me desculpem, jornalista, como um bom profissional da área de humanas, se atrapalha com os números. Faltam 59. Mas depois o Santos pega o Guarani na Vila Belmiro, o Guarani que ainda não venceu na competição, vai para 9 pontos, aí vai abaixando, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, né? Mas é claro que, apesar, para a gente finalizar esse vídeo, apesar de nós termos mais elementos positivos nesse trabalho do Carille, alguns pontos precisam melhorar. E quais são esses pontos? Eu falei para vocês na live pós-jogo da vitória contra o Avaí. Uma saída de bola do Santos que ainda se mostra problemática, com o Pituca jogando mais avançado perto do Juliano e deixando o João Schmidt sobrecarregado. E aí nós vimos nos 2 jogos os times subindo a marcação e praticamente anulando a saída de bola do Santos. Em alguns momentos nós vemos um Juliano mais perto do centroavante do que do Pituca e do Schmidt. A armação do Santos fica um pouco capenga, dependendo muito dessas jogadas pelas laterais. Felizmente nós tivemos o Pedrinho e o Guilherme decidindo esses jogos, jogando pela beirada, e tem também uma carência de jogadas para os centroavantes. No primeiro tempo contra o Avaí, o Morelos tocou na bola 15 vezes. O João Paulo, nosso goleiro, tocou 25, segundo o SofaScore. Isso é uma discrepância que não pode acontecer. Os centroavantes do Santos precisam ser mais alimentados, né? Então isso precisa ser resolvido. Os centroavantes do Santos não podem ser meros espectadores, porque senão o Santos vai ficar dependendo de jogadas individuais. E vai ter jogos que os jogadores de beirada, os jogadores que criam as jogadas, não estarão tão inspirados. Mas, apesar de ter pontos que precisam ser melhorados, e a gente tem feito esses apontamentos aqui no canal, por enquanto o saldo é positivo. Então, respondendo a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, o Santos precisa vencer, convencer e encantar? Não, seria bom, mas nesse momento, entre o possível e o ideal, a gente pode ficar com o que é possível, com a mentalidade do Carille, com esse elenco que o Santos tem, num contexto de Série B, em que, por investimento, por peças individuais e até mesmo por preparo físico, o Santos, que tem aguentado mais os jogos, enquanto nessas 2 primeiras rodadas os nossos adversários cansaram antes, o Santos pode se sobressair por um ou outro detalhe e ir somando os pontos aos poucos para chegar, garantir o seu acesso com uma certa antecedência, para o torcedor santista não ficar sofrendo, se descabelando até a última rodada, porque depois de 3 anos macabros do último presidente que comandou o Santos, a gente não merece uma Série B em que o santista vai ficar com o coração aqui na ponta da garganta, angustiado para saber se o time vai subir ou não. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Você concorda comigo? Você discorda? Diga aqui nos comentários. Gostou desse vídeo e está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreva, ative o sininho para você saber quando tem novos vídeos. Já deixa o seu like, vá comentando, compartilhe esse vídeo com os amigos, fale do canal Filho de Peixe para os amigos. Vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos, porque aqui neste canal você já sabe, o torcedor santista tem vez e voz. Um bom domingo a todos vocês, um bom início de semana. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade do Santos, mas por hoje é só. Fiquem todos com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.